Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte tão importante para o nosso lado, empresa, e tão complicada para o lado do cliente, que é o faturamento. Sim, a hora em que tem que ser pago pelo serviço executado. E nesse momento, muitas e muitas vezes, nós complicamos demais a vida do cliente. E colocamos por terra, jogamos uma pá de cal em cima de tudo que foi feito até aquele momento com maestria e ali a gente erra. Faturamento do serviço executado. Pô, mas peraí, Olavo. Faturamento do serviço executado, se pensar na minha concessionária, talvez seja na sua casa aí assim, 90% do nosso serviço simplesmente é o cliente ir até o caixa, passar o cartão lá, fazer o pagamento, receber a nota fiscal e vai embora. Nós nem temos tanto assim emissão de fatura, faturar para uma empresa. Mas aqui nós não estamos falando do ato de faturar 30, 60, 90 dias para uma empresa. Nós estamos falando exatamente na hora em que o cliente sabe, recebeu as informações, as devidas explicações do que foi realizado, agora ele precisa pagar. Precisa assinar algum documento para dizer, bom, ou vai faturar para a minha empresa ou eu deixo aqui de fazer o pagamento. Esse ato de pagar o serviço executado, ainda hoje, por incrível que pareça, por toda a tecnologia que a gente tem, por tudo que já evoluiu dentro do próprio concessionário, se nós pensarmos nos últimos 3 anos, o cliente é capaz, foi e ainda é capaz de fazer toda a consulta, a compra, a avaliação do seminovo e só ir buscar tudo através da internet, inclusive de contratar seguro, de contratar o sistema financeiro, de mandar toda a documentação, tudo pela internet. E ainda hoje, para pagar uma revisão de R$ 600, ele tem que entrar numa fila e ficar esperando a vez dele para alguém lá passar o cartão, receber a notinha fiscal e poder ir embora. Olha como tá tão diferente, né? Eu posso comprar um automóvel de 150, 200, 300 mil reais, fazer tudo isso pelo meu celular. Se eu não consigo pagar uma conta de R$ 500 numa troca de óleo lá, se eu não tiver que encarar uma fila. E se isso for feito depois das 17 horas até umas 19, essa fila vai ser enorme. Isso pode jogar por terra tudo que foi feito até então com maestria. Será que nós evoluímos suficientemente rápido a ponto de entregar na hora do pagamento uma experiência incrível para o nosso cliente? E o que eu quero dizer com uma experiência incrível para o nosso cliente? É o cliente pagar pelo meio que melhor convém a ele. Nós não estamos falando aqui em condições de pagamento, que sim, nós sabemos que quanto mais amplo é as condições de pagamento que nós temos para o nosso cliente, melhor. Mas não estamos falando sobre isso, sobre fôlego financeiro. Nós estamos falando canais, meios, métodos de pagamento. Poxa, nos dias de hoje, será que o cliente realmente precisa ir até o caixa? Será que ele não pode fazer o pagamento? Primeiro, será que ele não pode pagar antes de vir retirar o veículo? Ah, ninguém faz isso. Não, ninguém compra apartamento na planta, faz o financiamento, assume 30 anos de dívida sem nem ter visto o terreno. Acha que o cara não vai pagar R$ 500 mesmo pelo serviço de uma concessionária. A gente não adquire dezenas de milhares de coisas pela internet, paga para receber 3 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois. Será que eu não vou realmente, não posso pagar pela revisão que já me explicaram, que já está tudo direitinho, antes de ir até a concessionária?
um link para fazer esse pagamento? Será que eu não posso fazer esse pagamento de maneira o Pix? Será que eu preciso mesmo ir enfrentar a fila do cliente? Então é nesse sentido que eu falo que a gente precisa urgentemente olhar para esse momento, pagar o serviço executado, pagar pela peça adquirida, pelo acessório adquirido, esse momento, e se perguntar: que experiência eu estou entregando aqui? Será que eu estou entregando uma experiência incrível? Será que eu estou fazendo com que o cliente não vá perder tempo nesse momento? É isso que a gente tem que se perguntar. Se você passar pelo caixa do teu concessionário e tiver uma pessoa em pé esperando para ser atendido, eu te garanto, essa experiência já não é agradável. Essa experiência já não deveria estar acontecendo nos dias de hoje. Simples assim. Olhe para esse momento aí da tua empresa, vá lá às 17 horas, olha o que está acontecendo. E por que que isso é importante? Para não correr o risco, por exemplo, ali perto de umas 18, 18h30, a pessoa que está ali, o profissional que está ali, está apavorado porque tem uma faculdade que ele está pagando, está custando muito para ele quer evoluir, aí ele está apavorado porque ele não conseguiu sair ainda, ele olha, ainda tem ordens de serviço sendo fechadas pelo consultor técnico, ele olha para o relógio, meu Deus do céu, eu preciso ir embora logo. E aí vem para ele, olha, tem uma fila de pessoas ainda para fazer o processo de pagamento. E aí ele quer correr, erra, comete algum erro, às vezes é um pouco rude ali, e nós vamos ficar brava com esse profissional. Quando na verdade, se nós olharmos, o processo está mal desenhado. Ou, no mínimo, a gente olha e vê que, poxa, nesse momento o ato de pagar não evoluiu tanto quanto tantas as outras áreas dentro do nosso concessionário. E antes, mais uma vez, antes de sairmos dizendo que os clientes não farão nada diferente de estar na fila do caixa para pagar pelo serviço executado, antes de sair falando isso, se pergunte: será mesmo que nós, em pleno 23, que compramos eletrônicos, eletrodomésticos, itens para casa, pela internet, celular, pagamos para receber 5, 10, 15 dias depois, às vezes, fazendo isso em lojas que nem conhecemos, muitas vezes comprando algo que vem da China, que ainda está em trânsito, será que nesse perfil de usuário não pagaria realmente a distância pelo serviço executado? Olhe para esse ato, pagar aí na sua empresa e se pergunte: você está entregando uma experiência incrível nesse momento? Que lembrança você quer que o cliente tenha quando ele sair desse momento? Uma boa, uma má lembrança. Sucesso das vendas e a gente se vê aí no próximo bate-papo. Tchau, tchau.